Hoje eu vejo que o mercado tem se preocupado muito com... as empresas estão só preocupadas em número, né? Só preocupadas só olham a gestão e não olham as pessoas. Então, acho que tem também esse equilíbrio da liderança, saber que sim, é importante atingir seus resultados, mas que no final do dia a preocupação das pessoas tem que ser em elas entregarem aqueles resultados. Porque eu sou da mesma linha que você, eu não consigo acreditar que alguém acorda e fala assim, hoje eu não vou entregar o meu melhor. Hoje eu não quero fazer nada. Eu não consigo acreditar que alguém acorda assim. Hoje eu quero fazer um péssimo trabalho. Ninguém acorda assim, gente. Não tem como acordar assim. Não tem como um ser humano viver dessa forma. Então, eu não acredito que alguém vá trabalhar, acorde, pegue 2 condições ou faça até o home office e acorde pensando nisso. Então, a gente não pode acreditar que o colaborador que está indo para lá, para a empresa, ele está com esse mindset. Porque ele não está. Não tá. Todo mundo está querendo entregar o seu melhor. Do presidente ao colaborador do chão da fábrica. Então, assim, isso é unânime. Então, se todo mundo está com a melhor das intenções, vamos lá, né? Todo mundo quer fazer o seu melhor. Acho que o desafio é como é que a gente realmente faz com que as pessoas entreguem. E não só tenham o esforço para entregar. Porque eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? Que a gente mistura esforço com a efetividade da entrega, né? A gente tem que reconhecer o esforço. Essa é a cultura. Você precisa reconhecer o esforço, mas você recompensa o resultado. Correto. Porra, é futebol. Legal, você foi artilheiro do campeonato, mas seu time não ganhou. Adiantou alguma coisa? Adiantou para você individualmente como carreira. Para o time, provavelmente não. E tem um negócio importante aqui na cultura nisso. Frases de impacto aqui. A nova cultura jamais vai ser implementada pela antiga. As pessoas que fazem parte da antiga cultura jamais vão conseguir se adaptar ou colocar uma nova cultura. Só o presidente consegue fazer isso, ou uma alta liderança muito bem desenvolvida. A nova cultura jamais vai ser implementada pela antiga. Então, você não tem opção, você vai ter que trocar. Você pode fazer um processo evolutivo ou um revolutivo. Depende da pressa do seu planejamento, depende dos resultados que você precisa, mas vai ter que mudar. Brilhante, é isso mesmo. Concordo. Concordo. Frases de impacto. Frases de impacto. Bom, para finalizar, né? Compartilha aqui com a gente um exemplo, assim, que para ti é emblemático, de uma organização que alcançou esses resultados, assim, não precisa falar o nome da empresa, mas que você tenha visto, assim, cara, a gente implantou um planejamento aqui, mudou uma estratégia, mudou, às vezes, uma cultura e entregou muitos resultados, assim. Como que foi esse processo? Pausa dramática. É uma empresa que eu não sei como ela está hoje, estou um pouco afastado dela, mas é uma empresa que eu admirei muito quando eu trabalhei lá com eles, até um pouco depois, quando a gente deixou de trabalhar com eles. A gente acompanhou essa empresa até ela abrir capital. Acompanhamos até o momento de fazer a IPO, ajudamos eles tudo a fazer a IPO. O fundador era um cara brilhante, ex-McKinsey, tinha na cabeça genial, o cara era genial. E como toda pessoa genial, o pensamento é muito mais acelerado do que a capacidade de expressão. Ou seja, o que para ele estava brutalmente claro e óbvio, ele era muito inteligente mesmo. Acho que ele estava num nível de genialidade, assim. O que para ele estava brutalmente óbvio, para o resto da organização era uma incógnita. Ninguém entendia o que ele estava falando, ninguém entendia o que ele estava querendo comunicar. E ele se frustrava, porque estava claro para ele o que precisava ser feito. Era muito claro. Qual era o problema? Estava só na cabeça dele. Quando a gente entrou, é uma empresa de e-commerce. Quando a gente foi fazer o planejamento pela primeira vez, a empresa era 1/4 mais ou menos do que ela era quando a gente saiu em 3 anos. Em 3 anos ela mais que dobrou de tamanho. O desenho que o Kai tinha na cabeça era uma coisa genial, era algo para bater de frente com a Alibaba, com a Amazon, era um negócio, ele estava criando um ecossistema de e-commerce para o Brasil que era algo sensacional. Não tão direcionado para o B2C, mas muito mais no B2B, era um negócio impressionante. Não estava claro para o resto da organização o que precisava ser feito. Qual foi o grande desafio ali? Foi tirar da cabeça, tirar o que a gente chama de suco de massa cinzenta, enfiar uma agulha desse tamanho pela cabeça e tentar extrair
o desenho. E demorou várias semanas de reuniões de alinhamento entre ele, a diretoria e a gente. Alinhamento mesmo, era assim, quase pancadaria na sala, né? Bater a mão na mesa, ficar com a veia inchada e, né, saindo da sala, assim, não é possível, não, eu não estou entendendo, não, você entendeu tudo errado, não é possível, enfim. Quando a gente conseguiu deixar claro o que era, foi muito simples, foi assim, cara, vai para a lousa e desenha. Imagina, o que eu falo é, vai para a lousa e desenha. E na hora que ele começou a desenhar, deu para perceber que nem 100% estava claro na cabeça dele. Na hora que começou a literalmente desenhar, quadro de vidro, né? Começou a desenhar, o que era, vai acontecer isso, isso, isso. Aqui entra uma parte, na hora que começou a desenhar, uma coisa mais fantástica aconteceu. Os diretores, o C-level deles, começaram a entender o que estava acontecendo e começaram a perceber que o que eles estavam fazendo não estava direcionado para aquilo. O que a organização estava executando naquele momento não estava direcionado para aquele desenho. E nesse desenho, nessa sessão de desenho, todo mundo levantou e foi para a lousa e começou a desenhar junto. Foram umas 2 horas de reunião até conseguir desenhar aquilo. Na hora que, sabe quando você desenha, depois todo mundo deu um passo para trás, olhou para aquilo e falou assim, pô, era isso? Por que você não falou antes? Era muito claro porque estava só na cabeça de uma pessoa. Na hora que todo mundo colaborou e conseguiu chegar na visão do que se queria, aquele desenho, aquela imagem, quando ficou tácito, quando todo mundo conseguiu visualizar aquilo, ficou brutalmente transparente o que precisava ser feito. Nesse momento, disse, parou o planejamento que já existia e falou assim, não, o que nós estamos fazendo está tudo errado. Diego, senta aqui e vamos fazer tudo de novo com a gente. Tá bom. Aí a DGB entrou, sentou, olhou para aquilo que precisava ser feito, faseou aquilo no tempo. O que vai acontecer no primeiro, no segundo, no terceiro ano? Tem certeza que é isso? Vamos precisar de investimento? Enfim, fez o plano. Aí foi um plano estratégico mesmo, grande. O que acontece no primeiro, no segundo, terceiro ano, até a abertura de capital, onde vem dinheiro, o que vai ser primeiro, o que vai ser depois, o que dá mais resultado, o que dá menos resultado, o que dá mais trabalho, o que dá menos trabalho, como é que a gente dimensiona as equipes para poder entregar esse resultado. E mais que isso, qual é a cultura que a gente vai precisar para fazer isso aqui? Porque a empresa era nova, ela estava fácil de criar a cultura. Ainda não tinha uma cultura plenamente implantada. Então, em discussão com a própria diretoria e o fundador, foi que a gente conseguiu desenhar todo o plano, conseguiu trazer os insumos comportamentais necessários para que aquele plano atingisse e, com isso, foi um material fundamental para a área de gente de gestão, né? Era recursos humanos ainda, não era gente de gestão, não estava evoluído, foi isso. Mas deu claramente o material de perfil, que tipo de pessoas eram necessárias para levar aquilo para frente. Para ajustar todos os processos então, de contratação, um roadmap de preenchimento de vagas, do funcionograma, porque o organograma ele vai mudando, mas o funcionograma que precisava para a organização para atingir aquele resultado e qual era a cultura que ia permear para que aquilo acontecesse. Foi muito satisfatório, porque acho que foi das primeiras vezes que a gente conseguiu fazer um planejamento estratégico para uma empresa que era uma startup, mas já era grande, e que a gente acompanhou até a abertura de capital, sem mudar o plano. O plano foi tão bem desenhado que ele não mudou. Ele teve ajustezinhos, mas o plano não mudou. Ele teve antecipação de alguma coisa, postergação de outra, mas o plano foi executado tal qual foi concebido. Legal. E a cultura permeou até o momento de abertura de capital. Foi sensacional. Então, é uma grande empresa, eles passaram pela pandemia também com esses problemas. Na pandemia teve um negócio muito engraçado, foi assim, pô, bateu a pandemia. Eu falei assim, e agora? Pô, vamos ter que reduzir, etc e tal. Deu 30 dias do que eles estavam começando a reduzir, eles perceberam assim, Diego, cara, eu reduzi, mas não é isso que está acontecendo, o que eu faço? Vamos sentar de novo, vamos triplicar de tamanho, pode trazer mais gente, porque o e-commerce bombou, etc e tal. Então, foi o que a gente conseguiu fazer com eles. Então, é um grande exemplo de empresas que não só fizeram o planejamento, mas conseguiram fazer. E conseguiram encaixar tudo isso num grande modelo de gestão. Porque o desenho está feito, a estratégia está dada, agora você tem que implantar. Implantar e executar. Né? É que nem no filme Tropa de Elite, o BOP, né? Ou as palestras que eu consegui ver com o Capitão Nascimento, né? Com o Paulo Strano, ele fala assim, cara, você fez o plano? Executa a porra do plano. É que nem que você fala assim, por que eu não consigo emagrecer? Porque você não segue o plano. Vai lá, emagrece, segue o plano que você vai acontecer. Então, todo mundo colocou toda a inteligência coletiva da organização para fazer aquele plano, agora Vamos faz. Executar, é isso. É só executar. Não, mas cara, executa. Mas o que eu estou fazendo não tem a ver com o plano. Então, para de fazer o que você está fazendo. Se ele não conversa com o plano, para de fazer. Porque você está gastando dinheiro, recurso e tempo da organização para alguma coisa que não vai trazer resultado. E isso é difícil de se fazer, porque
As empresas, elas querem seguir a sua zona de conforto. Claro, você quer seguir o seu status quo. Não, é isso que minha área faz, é isso que eu vou fazer. Fala assim, cara, mas isso não está te levando para o planejamento. Não, mas eu já investi, eu tenho gente fazendo isso. Desmobiliza. Põe as pessoas para trabalhar, não vai sobrar gente. Tenho certeza que você consegue achar em outro lugar, porque a empresa está crescendo. Elas vão conseguir se encaixar lá dentro. Não, eu vou ter que mandar embora. Às vezes vai, raramente. O grande plano, quando a gente faz e chega nesse ponto de vou precisar redimensionar, assim, a DGB, a gente gosta muito de falar assim, cara, em vez de você tirar a gente, por que você não cresce? Em vez de você reduzir, por que você não cresce? É tão difícil trazer gente, e se as pessoas já estão alinhadas com você, você vai tirar as pessoas? Cresce, faz elas se ocuparem. Traz resultados para você poder bancar isso aqui. Então, é uma forma de depreciar o ativo, vou chamar de ativo lá dentro, porque de uma forma melhor. Correto. Então, na hora que você consegue fazer isso, a coisa dá certo. E sabe o que acontece na hora que dá certo? Você fala assim, caramba, é que deu certo? Não é que deu certo? Era só fazer. É só fazer. É que é difícil fazer. E eu vejo, assim, esse teu exemplo, quando tu traz, por exemplo, o símbolo, né, de o presidente ir lá escrever e os diretores complementarem, eu acho que é um símbolo importante da construção do planejamento estratégico, né? Uhum. Porque eu vejo muitas discussões estratégicas acontecendo, onde o presidente, sim, pode se pronunciar e dar a sua visão de longo prazo, mas a diretoria tem que estar preparada para genuinamente comprar o plano. Tem. Porque não tem coisa pior do que um diretor jogando contra a estratégia. Sabotagem. Não tem. Assim, ó, é o maior desperdício de uma organização, um diretor jogando contra. Não só o plano, mas, consequentemente, também contra a cultura. Sim. E aí, eu acho que o símbolo de realmente todos terem ido junto e contribuírem com a estratégia, eu acho que é esse sentimento que toda diretoria tem que sair após um planejamento estratégico. Sim. De que está todo mundo all-in. Está todo mundo junto no mesmo barco. Eu posso até não ter dado a ideia, eu posso, no início, ter discordado, mas eu tenho que ter o compromisso de que todo mundo está engajado naquela mesma situação. Porque, senão, no final do dia, a execução não vai sair, na essência, por conta disso. Você vai ter um sabotador lá dentro e aí cabe ao presidente ter o papel de líder mesmo, de CEO, e ele tem que ser maquiavélico. Vai ter que estudar, vai ter que ler o Príncipe, vai ter que ler as coisas de Maquiavel. O cara que está sabotando, se tem gente sabotando, você vai ter que ser assertivo, mas de uma só vez. Tem que mapear todo mundo que está contra, essas pessoas que estão contra, você tem que tirar. E não só aquela pessoa, todo mundo que está dentro da organização que era leal àquela respeita, pessoa. Que tenha a mesma idealização, você né? vai ter que tirar. E tira de uma vez só, tá? Não tira aos poucos, senão você vira o CEO cruel. Faz uma limpeza só de uma vez, que aí a organização vai lá e fala assim, porra, até que enfim, né? Finalmente tiraram, né? As coisas são óbvias, né? Para a parte de baixo, mas é que é difícil tirar um diretor. Mas, realmente, e uma coisa que você sempre falou, diz que é muito importante, tem que discordar. Faz parte do debate. Isso não é uma discussão pessoal, é debate. Debate é para você incrementar ideias. Aqui no Brasil, a gente tem a cultura empresarial brasileira. As empresas que estão em formação cultural ainda, elas têm um medo terrível de discordar. Elas evitam o conflito porque acreditam que isso tudo é confronto. E aí eu acho que, como cultura, a gente mistura muito esses dois conceitos, né? O confronto tem que ser evitado. Mas o conflito, ele é a chave. Se eu não conflitar, eu não vou crescer, as pessoas não vão contribuir. E eu acho que, obviamente, a gente só cresce no conflito quando a gente tem a segurança de que ali é um ambiente seguro, que eu posso conflitar e que a pessoa também não está encarando como um confronto. Acho que essa construção desse ambiente seguro para o conflito, mas que penaliza o confronto. Sim. Porque também tem isso, né? Quando você permite o confronto, ou pior, quando você instiga o confronto, daí todo mundo entende que essa é a regra do jogo. E aí quem está ali para conflitar e contribuir e ajudar, então eu não vou me posicionar. E aí o silêncio surge e no final do dia ninguém cresce, né? Então eu acho que a gente está trazendo aqui a ideia do diretor, né? Mas isso funciona para uma empresa de 5 colaboradores, de 10 colaboradores.
é como se todo mundo quase fosse parte da diretoria, ou tem peso na estratégia tanto quanto, né? Sim. Então, eu acho que o empreendedor ou a própria liderança, né, que tem o seu time, é entender de que realmente serve para tudo. Você entender quem está do teu lado, quem está te ajudando na construção da tua estratégia, não só da estratégia da macro, mas um líder, por exemplo, que tem 5 pessoas, é como se ele fosse o CEO daquela equipe e os diretores é quem está abaixo. Então, tem o mesmo poder de influência na estratégia dele, aquelas pessoas, como um diretor tem dentro de um board influenciar a estratégia de uma companhia com o CEO. Então, quando você entende esse papel, eu acho que muda drasticamente como você encara aquelas pessoas, como você envolve elas na construção e como que você abre para o conflito. Sim. E penaliza o confronto. Acho que é isso. É isso. E vai dar certo. Vai dar certo. Confia. Vai dar certo. Boa. Baez, que bate-papo gostoso. Obrigada por esse cafezinho. É sempre um prazer rever, trocar ideia. A gente sempre troca muito, né? É muito legal. Aprendo muito contigo. Obrigada. Espero que as pessoas aí aprendam muito com esse bate-papo, conheçam um pouco mais o mundo de gente e gestão. A gente tenta separar, né, Baez? Não tem como. Não tem como. Gente e gestão é um bolo só que... Não tem como. Você fala de RH, você fala de gestão, você está falando de pessoas no final do dia. Tá falando. E você sempre está falando de resultado no final do dia. Eu acho que a gente tem que parar de tentar separar pessoas de resultado. Não tem como. Não tem como. É uma coisa só. Quanto mais a gente encarar isso como algo junto que tem que ser construído de maneira harmoniosa e que funcione e que dê certo, acho que todo mundo ganha. O empreendedor, o colaborador, o líder, os consultores. Os consultores. Todo mundo ganha no final do dia. Mas obrigada pelo bate-papo, foi um prazer. Eu que agradeço, Disso. Muito obrigado mesmo. Sempre que tiver papos polêmicos, estamos abertos a trazer polêmicas e falar o que acontece no dia a dia, nos bastidores das empresas, como é que funciona, o que não dá certo, o que não dá certo. A gente vem aqui e conta os segredos. Boa, boa. E contem com a DGB aí para futuros desafios, né, Baez? Obrigado. Tanto planejamento quanto reestruturação, alinhamento societário, enfim, o que vocês precisarem. Churrasco. Legal. Brigadão. Obrigado, Dirce. E nos vemos aí no próximo cafezinho, pessoal. Foi um prazer. Brigadão. Beijo!